Eu não sei vocês, eu gosto muito de pesquisa. Adoro. Toda hora a gente discute pesquisa. Perdão, eu gosto de pesquisa. Eu fiz um artigo sobre pesquisa certa vez, é muito interessante. Há uns 10 anos o Ibope conduziu uma pesquisa sobre corrupção. Tá. Aí durante a execução da pesquisa, o Ibope descobriu o seguinte, que as pessoas até admitiam a prática de atos ilícitos, mas antiéticos eram os outros. Eram os outros. Então, assim, subornar o guarda, comprar produto pirata, falsificar documento. Não, isso eram os outros que faziam. Então, como é estatisticamente improvável que o Ibope só tenha conseguido entrevistar pessoas corretas e nenhuma pessoa que pratica um ato, é de se perguntar por que as pessoas dizem: eu até admito que já posso ter feito alguma coisa, mas os outros é que fazem. Como é que você consegue sempre falar com aquele que não fez? Sim. Como é que o Ibope conseguiu só falar com as pessoas que não praticam atos nenhum? Quando você pergunta, por exemplo, para um fumante se ele pretende parar de fumar, a maioria diz que sim. Por quê? Porque pega bem falar que sim. Você pergunta para o motorista por que ele fala ao telefone. Quase 40% diz que é para atender ligação urgente. É de se perguntar se a gente realmente consegue só falar com pessoas que decidem coisas. Sei lá, você falou com o Trump, você falou com o Bolsonaro, né? O Weintraub já não entraria na lista, porque ele não resolve nada importante, então ele não seria. Mas 40% das pessoas entrevistadas dizem: não, só atendo ligações importantes. Foi a primeira vez. Como assim só tem ligação importante? Tá lá dando carinha, WhatsApp, o diabo. Teve uma pesquisa feita em 2013, eu acho que eu já relatei essa pesquisa aqui, eu acho ótima. Uma psicóloga da Universidade de Ohio, ela escreveu um artigo na revista científica chamado Sex Rose, para mostrar como o ser humano é imaginativo quando o assunto é comportamento sexual, mas basicamente é pesquisa. Então eles fizeram o seguinte, eles perguntaram, pegaram um detetor de metais de mentirinha, e ligaram no braço de metade dos meninos e metade das meninas que eram entrevistados. E o que aconteceu? Os rapazes que não tinham aparelho, eles diziam que se relacionavam com um número maior de parceiras do que os que tinham aparelho, porque os que tinham aparelho falavam: eles vão ver que eu tô mentindo. Eu não vou mentir, não. Então vai pegar mal, vai parecer. Então ele falava, os caras com aparelho falavam: não, eu transei com um número menorzinho. Os que estavam sem aparelho, botei pra quê? As mulheres e tal. E com as garotas acontecia exatamente o contrário. As meninas que estavam com o aparelho, elas diziam um número maior, porque elas tinham medo de ser pega mentindo, né? Eu transei só com o meu primeiro namorado. Aí o detetor fazia bip, bip, bip. Então, as que estavam sem aparelho, elas falavam um número menor. Ou seja, quando o assunto é delicado, as pessoas tentam, às vezes, impressionar até mesmo aquela pessoa que ela nunca viu, que é o pesquisador, porque fica chato, etc. Quando você pergunta quem é o presidente da República ideal, aí vem: eu quero um cara honesto, preparado, firme, que tenha o domínio do processo, conheça tudo e tal. E aí, quando você vê quem vai para o segundo turno, na presidencial, para governador, para prefeito, os caras elegem o Witzel, né? Elegem o Crivella. E quando eu digo eles, não são os fluminenses ou os cariocas, né? No Brasil inteiro a gente tem essa categoria chamada Witzel e categoria chamada Crivella, que são esses caras que desmentem as pesquisas, né? Mas eu gosto de pesquisas objetivas que medem hábitos, pesquisas subjetivas que medem opinião. Muitas vezes o hábito é mais importante do que a opinião. Por exemplo, o brasileiro compra carro preto, branco e prata. Não sei por quê. Eu não sei qual é o motivo. Mas se você descobrir o motivo, você não vai fabricar um carro verde. Olha o pátio ali. Você vai, olha o pátio Branco, da Band. preto e prata. Branco, preto e prata. O meu carro é preto. O teu carro e cor é? Prata. É isso, entendeu? Por que o brasileiro faz isso? Eu não sei. Isso é o brasileiro. Não é o italiano, não é o francês e tal. Quando o Ford fez a linha de montagem, começou a fabricar os carros dele, todos os carros eram pretos, mas porque ele queria que os carros fossem pretos. Aí é diferente, ele impunha, carro tem que ser preto, ponto. Aí ele começou a perceber que outros fabricantes colocaram uma corzinha e ele se curvou à realidade. Mas é porque você está discutindo hábitos, né? Agora, você, quando está discutindo opinião, e a pesquisa eleitoral é a mais clássica das opiniões,
você tem que se curvar não aos hábitos, às opiniões. E às vezes hábitos e opiniões não batem. Às vezes opiniões ditas não batem com opiniões praticadas. Como eu acabei de dizer, o sujeito que põe um monte de virtude para o presidente da República, mas na hora de votar, ele acaba votando por outro motivo e tal, né? E isso tudo para falar da pesquisa que foi feita, um relatório da Universidade de Cambridge, mais da metade da população do mundo insatisfeita com o sistema democrático. E é o índice mais alto em 25 anos. Tem várias pesquisas, mas várias pesquisas feitas em torno do grau de satisfação das pessoas com a democracia, com o sistema democrático. Esse índice de insatisfação verificado em 154 países. Pô, 154 países é país pra caramba, né? Uhum. A FIFA tem mais países do que a ONU, mas nós estamos falando de 180, 190 países, 154. Aumentou quase 10% desde 1990. Então, você tem motivos listados, né, que as pessoas apontam para essa insatisfação delas com a democracia. Basicamente, num país como o Brasil, por exemplo, você muitas vezes lamenta ter a democracia, mas você sabe que o seu lamento não vai produzir um regime autoritário. Então você se sente à vontade para lamentar alguma coisa. É diferente de você entra no restaurante, reclama da comida, você entra no restaurante no dia 31 de dezembro, às 10h45, fez a reserva. Chegou lá, se arrependeu e fala, eu vou embora. E aí você não sabe onde vai passar a meia-noite, porque não tem onde comer. É diferente com a democracia. Então, quando você faz a pesquisa, por exemplo, com democracia, e você vê que as pessoas estão insatisfeitas, no entanto, tem pesquisas mostrando, você prefere um país comandado por uma pessoa experiente, por um técnico? Você prefere o seu país comandado por um líder forte? Você prefere o seu país comandado por um militar? Aí não. Aí eu não quero. Uhum. Então as pessoas lamentam a democracia, reclamam do tipo de democracia que elas têm, sabendo que elas estão discutindo coisas que elas não vão perder. Que elas não vão perder. E é importante a gente ter essa sensibilidade, porque senão a gente vai chegar à conclusão de que a democracia está em risco, posto que a maior parte das pessoas faz ressalvas muito importantes à democracia. Mas são ressalvas... É como Carla falar do apartamento onde ela mora. Ela adora o apartamento onde ela mora. Mas se perguntar, Carla, me aponta características do seu apartamento que te deixam aborrecida, você vai saber listar um monte. Ah, então você está saindo daqui? Não, eu não estou saindo daqui, estou muito feliz, né? Mas aí você põe lá, a Carla critica seu apartamento. É uma verdade. Mas é uma verdade... relativa. Ela é muito relativa. O chapéu seria piso mais feio do Brasil. Piso... que é um exagero. Mas que você pode trocar sem prejuízo algum, claro, financeiro, claro, mas sem prejuízo do apartamento. Você não coloca em risco o apartamento. Agora, o questionamento à democracia, a alternativa... é uma reflexão sobre ela, como torná-la mais sofisticada, porque ela pode ficar mais sofisticada, mas nunca uma substituição. Sim. Como mostram as pesquisas que ensaiam isso, né? E é importante porque muita gente leva uma pesquisa como essa ao pé da letra e diz que nunca a democracia foi tão colocada em xeque, ou em risco, ou em dúvida como hoje. Mas não é uma verdade. As pessoas não estão insatisfeitas com a democracia, elas estão insatisfeitas com várias coisas. Por exemplo, a economia vai mal. Aí ela fala, eu estou insatisfeito com a democracia. Eu estou insatisfeito com aquilo que eu tenho, né? Ela perdeu o emprego. Hoje vocês discutiam com o Gessner de Oliveira, aliás, uma ótima entrevista, muito esclarecedora, sobre a realidade do emprego no Brasil. É evidente que quem é um daqueles integrantes, quem está naquela estatística, não pode estar satisfeito. Há anos procurando um emprego. Você ponderou, Felipe, qual seria a taxa de desemprego ideal, posto que nós estamos com uma taxa de informalidade? Quem está na informalidade está feliz de ser informal? Não. Mas está feliz de estar trabalhando? Sim. Sim. Preferia estar aguardando a formalidade? Não.
Não, o cara tem conta para pagar. Tem conta para pagar. Mas agora, se você colocar em discussão, então, o que você acha da democracia brasileira? Vai fazer ressalvas. Fala, uma democracia que não me inclui, que não permite que eu tenha um emprego com carteira assinada, eu não tenho direitos trabalhistas, etc. Aí você vai listando, o cara fala, pô, esse cara tá colocando em xeque a democracia brasileira. Aumenta o número de brasileiros que colocam em xeque a democracia brasileira. Então, muito cuidado, porque às vezes a manchete, às vezes o destaque, às vezes a necessidade de resumir, e nas redes sociais isso começa a passear de um celular para outro, nos vários aplicativos, nas várias redes que as pessoas têm, e começa a dizer, o brasileiro está colocando em xeque a democracia. Você falando isso, no momento em que você tem uma discussão complexa sobre liberdades, onde você tem um movimento de pessoas tentando achar virtudes no regime militar, você pode colocar uma discussão dizendo, não, tem gente aí achando que é melhor a gente voltar aos bons valores dos anos 60 e 70 no Brasil. Os ótimos valores, né? Nós tivemos um regime militar, o Brasil crescia, a criminalidade não era como a de hoje, a taxa de desemprego não era a que a gente tem hoje, e nós chegamos a crescer 11%, 13% ao ano. Como é que você rebate essas informações, essas afirmações, né? De fato, a gente chegou a crescer. Estamos pagando essa conta até hoje. Um crescimento falso, desordenado, um país que até hoje não sabe lidar com estabilidade institucional, porque o regime autoritário fazia o que bem queria com as leis. O Supremo, ora o Supremo, você caçava os direitos das pessoas. Então, não é um regime que mereça ser repetido, revisitado, releiturado, nada disso. Mas toda vez que a gente discute a democracia, fica nisso. Lembrando que o único regime que você pode discutir é o regime democrático. Porque o regime totalitário, a não ser pelo lado de fora, você pode discutir. Agora, vai discutir o regime totalitário dentro de um ambiente totalitário. Então é natural que haja muita discussão sobre a democracia nos países que conhecem a democracia. Os países que não conhecem a democracia, vai para Cuba discutir lá, vai discutir na Venezuela, vai discutir na Coreia do Norte. Não tem como discutir nesses lugares. Então, dá para discutir nos Estados Unidos, dá para discutir nos países europeus, dá para discutir no Brasil. Não importa o que as pessoas pensem do governo Bolsonaro. Eu faço 1000 ressalvas ao governo Bolsonaro. Mas, definitivamente, nós não temos um governo autoritário. Nós não vivemos um regime autoritário. Nós podemos achar que ele é bravinho, nós podemos achar que ele é mal educado, nós podemos achar que ele não respeita os jornalistas, mas nós não podemos afirmar que ele não respeita as instituições. Não dá para afirmar isso do Bolsonaro. Não, ele não respeita a imprensa. Não dá para dizer. Dá para dizer que ele não gosta de jornalista. Se ele pudesse dar uma chinelada num jornalista com aquele raider dele, ele daria. Mas ele nunca deu. Nunca deu. Ele não trata de forma respeitosa os repórteres, de um modo geral. Mas dizer que ele não respeita as instituições não é verdade. A gente queria um sujeito mais cordato, como foi o Michel Temer, como foi o José Sarney, extremamente educado, dos presidentes mais educados que o Brasil já teve. Fernando Henrique, extremamente educado, capaz de muitas ironias, mas muito educado. A Dilma não era. A Dilma distribuía sapatada para todo lado também. Então, nós não podemos misturar uma coisa com a outra. O regime democrático no Brasil não está sendo colocado em risco. O que a gente tem são alguns malucos soltos por aí, como aquele lunático que o presidente mandou embora, ainda bem, aquele doido daquele Alvim. O secretário especial. Pirex total. Esse lunático. Tem alguns. Alguns. Não, mas é que esse manifestou a sua predileção de uma maneira absolutamente inaceitável. E foi embora. Ali ele fez uma opção irresponsável. Não é irresponsável, ele deve ter pensado, deve ter sido refletida, porque ninguém faz aquilo por acaso, né? Você botar os quadros no lugar, pentear o cabelinho, fazer aqueles de copiar o discurso dos outros e tal. Mas essa pesquisa, ela é muito interessante porque a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Por exemplo, eu sou São Paulino. Dá muito trabalho ser São Paulino. São Paulo não justifica, né, o amor que eu tenho por ele. Então, muitas vezes, eu falo, o São Paulo perdeu de 3-0. Eu falo, o São Paulo que se dane. Mas eu não quero que o São Paulo se dane. Né? Eu não quero que a democracia se dane. Então a gente coloca... Eu não vou colocar em xeque
o carinho, o meu relação, amor, a minha relação com o São Paulo. Mas eu, como São Paulino, me sinto no direito de falar o São Paulo que se dane. Não quero que um corintiano fale, não quero que um santista fale. Eu fico bravo. Mas a democracia é a mesma coisa. Se você está no ambiente democrático e você quer uma democracia que não apenas seja o direito de você votar e ser votado, mas que você tenha o respeito pelo ponto de partida, o direito de partir do mesmo ponto, uma qualidade de ensino razoável que a gente discute aqui o tempo inteiro e vai continuar discutindo porque é importante, tem muita coisa para aprimorar no Brasil para que a gente possa dizer, não, hoje, apesar da desigualdade, apesar da diferença de renda entre as pessoas, não dá para dizer que dois brasileiros de rendas diferentes partem de pontos diferentes. Eu quero poder dizer isso um dia. O cara tudo bem, o cara não tem dinheiro, mas ele tem uma boa escola, o cara não tem dinheiro, mas ele tem uma boa educação. Isso é democracia. Então, dá para melhorar a nossa democracia? Dá. Dá para questionar a democracia? Não dá. Mas dá para discutir do mesmo jeito que se discute tudo na vida. E só nos regimes democráticos.